Sinceridade na humanidade. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas. Imagine o final dos anos 90. O Brasil parava diante da televisão para acompanhar a nova grande promessa da dramaturgia. Jovem, intensa e com uma presença que dominava a tela, Luana Piovani rapidamente deixou de ser apenas uma atriz promissora para se tornar um dos rostos mais comentados da sua geração. Ela representava a modernidade, ousadia e um tipo de protagonismo que parecia inaugurar uma nova fase na teledramaturgia brasileira. Agora, avance para os dias de hoje. A mesma artista surge nas redes sociais, falando diretamente ao público, expondo opiniões sem filtros e vivendo fora do eixo tradicional da televisão brasileira. Entre debates públicos, posicionamentos firmes e uma mudança de país, a pergunta que fica é inevitável. O que mudou? Como uma das maiores apostas da TV se afastou gradualmente do centro das grandes produções nacionais? Teria sido apenas uma questão de personalidade forte? Uma transformação natural da indústria? Ou uma combinação silenciosa de fatores que poucos observaram com atenção? Neste vídeo, vamos analisar os momentos-chave dessa trajetória e entender como decisões pessoais, mudanças no mercado e a própria evolução da mídia ajudaram a redesenhar o espaço que Luana ocupa hoje. Antes de continuar, deixa o teu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos de análise e bastidores para mais pessoas. Fica comigo até o final, porque essa história é menos sobre escândalo e mais sobre as regras não escritas da fama. Para entender por que Luana ainda desperta tantas reações hoje, é preciso voltar ao início da sua trajetória. Em 1993, sua estreia na minissérie Sex Appeal chamou a atenção do público e da crítica, projetando-a rapidamente ao centro da teledramaturgia brasileira. Muito jovem, ela passou a ocupar um espaço de destaque e foi vista como uma das grandes apostas da sua geração. Havia nela uma combinação rara, presença de tela marcante, talento reconhecido e uma personalidade intensa que, naquele momento, era interpretada como frescor e autenticidade. Mas Luana nunca pareceu confortável em ocupar apenas o papel esperado de protagonista idealizada. Por trás da imagem cuidadosamente construída pela mídia, havia uma atriz que demonstrava opiniões próprias e critérios firmes sobre os trabalhos que aceitava. Em uma indústria conhecida por valorizar estabilidade e previsibilidade, essa postura naturalmente chamava a atenção. Enquanto muitas atrizes seguiam trajetórias mais tradicionais, Luana passou a se posicionar com mais clareza. Questionava escolhas criativas, demonstrava insatisfação com papéis que considerava superficiais e buscava maior participação nas decisões que envolviam sua carreira. O que se desenhava ali não era apenas rebeldia, mas uma busca por autonomia. Ela compreendeu cedo que sua imagem tinha valor, mas também entendeu que precisava definir os próprios limites. Essa postura pode ser vista de diferentes formas. Para alguns, coragem. Para outros, confronto. O fato é que, ao optar por se expressar de maneira direta, ela começou a ocupar um lugar menos confortável dentro de um ambiente que historicamente sempre funcionou melhor com consensos silenciosos do que com vozes dissonantes. Aqui surge o que podemos considerar um primeiro ponto de tensão na trajetória pública de Luana. Em 1998, durante as gravações de um clipe, ela se envolveu em um episódio de violência que ganhou grande repercussão na mídia. Na época, parte da cobertura tratou o caso como um conflito pessoal, reduzindo a complexidade da situação a uma narrativa simplificada de briga de casal. Esse momento marcou uma virada na forma como sua imagem passou a ser construída publicamente. Ao se posicionar e não adotar uma postura silenciosa, Luana começou a ser percebida de maneira diferente por parte do público e do mercado. Em ambientes altamente expostos como a televisão, posicionamentos firmes nem sempre são recebidos de forma neutra. Muitas vezes, eles passam a integrar a própria identidade midiática do artista. A partir dali, consolidou-se gradualmente a imagem de uma atriz intensa, direta e pouco disposta a suavizar opiniões. Para alguns, isso reforçava a autenticidade. Para outros, alimentava a ideia de personalidade difícil.
Independentemente da interpretação, o fato é que esse episódio contribuiu para alterar o modo como sua trajetória seria analisada nos anos seguintes. Não se trata necessariamente de um único acontecimento que redefiniu sua carreira, mas de um momento que influenciou percepções, e no universo da televisão, percepção muitas vezes pesa tanto quanto talento. O ponto de inflexão acontece quando a fase mais intensa da personalidade pública de Luana passa a coincidir com uma transformação no próprio modelo da televisão brasileira. A indústria entrava num momento mais corporativo, mais cuidadoso com imagem institucional e mais sensível a crises de reputação. Nesse cenário, artistas que misturavam vida pessoal, opinião e trabalho passaram a ser vistos com mais cautela. De um lado, havia uma atriz conhecida por sua franqueza e posicionamentos diretos. Do outro, um mercado cada vez mais orientado por estratégias de comunicação, alinhamento de marca e previsibilidade. O que para Luana era autenticidade, para o ambiente corporativo poderia representar imprevisibilidade. Ao longo dos anos, ela passou a utilizar as redes sociais como espaço de fala direta com o público, algo que hoje é comum, mas que naquele momento ainda não fazia parte da cultura tradicional das grandes emissoras. Essa mudança alterou o equilíbrio entre artista e instituição, porque reduzia intermediários e ampliava a exposição. É importante destacar que sua saída gradual do centro das grandes produções não pode ser atribuída à falta de talento. Projetos como A Mulher Invisível consolidaram seu reconhecimento e demonstraram sua capacidade técnica e artística. No entanto, a indústria também evoluiu em suas prioridades. Estabilidade de imagem, alinhamento com patrocinadores e controle de narrativa tornaram-se fatores estratégicos cada vez mais relevantes. Nesse novo contexto, artistas mais previsíveis passaram a ser considerados escolhas mais seguras para produções de longo prazo. Não se trata necessariamente de uma exclusão deliberada, mas de um reposicionamento silencioso dentro de uma lógica comercial que privilegia a estabilidade. Assim, o que muitos enxergam como afastamento pode ser interpretado como resultado de uma combinação entre escolhas pessoais firmes e uma transformação estrutural no mercado televisivo. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acredita que Luana pagou o preço por manter coerência com suas próprias convicções? Ou acha que em um mercado que exige negociação constante, ela poderia ter adotado outra estratégia? Comenta aqui embaixo. Foi postura ou foi contexto? Agora chegamos ao ponto mais sensível da história. O que pode ter contribuído para o afastamento gradual de Luana das grandes produções nacionais? Em ambientes altamente comerciais como a televisão aberta, talento é apenas uma parte da equação. A outra envolve percepção pública, reputação e alinhamento com patrocinadores. Quando a imagem de um artista passa a gerar debates frequentes, posicionamentos intensos e polarização nas redes sociais, isso inevitavelmente entra no radar estratégico das áreas comerciais. Ao longo dos anos, Luana passou a se tornar uma figura cada vez mais ativa em declarações públicas e críticas diretas à própria estrutura da indústria. Esse perfil, que para muitos representa autenticidade e coragem, também pode ser interpretado pelo mercado como imprevisibilidade. E imprevisibilidade é um fator que grandes marcas costumam analisar com cautela. Não se trata necessariamente de um veto formal ou de uma exclusão declarada. O que ocorre muitas vezes é um ajuste silencioso nas escolhas de elenco, priorizando nomes considerados mais estáveis em termos de imagem e alinhamento publicitário. Em um modelo de negócio sustentado por patrocinadores, a segurança da marca é um elemento central. Assim, a redução da presença de Luana nas produções de grande escala pode ser entendida como resultado de um reposicionamento estratégico, tanto dela quanto da própria indústria. Mais do que uma demissão ou um rompimento abrupto, o que se desenha é um distanciamento gradual, típico de mercados que operam sob lógica comercial e gestão de reputação. A trajetória de Luana revela algo maior do que uma simples mudança de carreira. Ela expõe como o sucesso na indústria do entretenimento é delicado e depende de múltiplos fatores: talento, timing, posicionamento e contexto. Ao longo dos anos, Luana construiu uma imagem marcada pela autenticidade e por escolhas firmes, ainda que essas escolhas nem sempre tenham sido estratégicas do ponto de vista comercial.
Sua história também nos faz refletir sobre a tensão constante entre visibilidade e liberdade. Em ambientes altamente expostos, cada posicionamento carrega consequências. A fama pode ampliar vozes, mas também impõe limites invisíveis. Mais do que falar sobre afastamento, talvez estejamos falando sobre transformação, sobre como artistas e mercados evoluem, nem sempre na mesma direção. E agora eu deixo a pergunta para você. Quando uma estrela muda de lugar, é porque perdeu espaço ou porque escolheu ocupar outro? No próximo episódio do Lado B das Estrelas, vamos analisar outra trajetória que também gerou debates intensos. O que muda primeiro, o artista ou o público?